Graças a Deus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos para a nossa primeira aula de interpretação da página número 1. Glória a Deus. O objetivo da interpretação bíblica. Primeiro que chegar ao significado correto do texto bíblico. Primeiro que para interpretar uma Bíblia bem, tá? Para que você interprete bem, você tem que gostar e querer. É como numa escola, antes de você chegar aqui, você primeiro tem que gostar de estudar. Se você não gosta de estudar, não tem condição de você interpretar uma Bíblia bem, de você interpretar um livro bem, de você ler uma história bem e entender ela. Não tem condição nenhuma, tá? Para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de leitura, aquelas que, quando tem uma oportunidade, né, que leem pausadamente, né, que não tem tanta influência na leitura, é bom que você exercite bem em casa o texto que você vai ler, que você venha preparado. Por isso que lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que procura te apresentar aprovado ao Senhor, tá? É você, em vigilância, você manejar bem a palavra desta forma. Não que você é o cara em português, ou a mulher que sabe demais, que foi uma boa aluna, que terminou. Tem gente que fez até a 6ª série, fez até a 2ª série, tá? E aí está aí falando bem, pregando bem, interpretando bem a Bíblia, mesmo que em casa ele esteja palavreando, que é até bom e melhor. Mas quando você vem para cá, você tem que respeitar vírgulas, pontos, interrogações, tem que saber o que é uma pergunta. Então por isso que é bom você antes meditar em casa, você ler em casa, para que você não seja mais um leigo aqui diante de um púlpito, diante da igreja, né, e passando por vergonha. Amém? A primeira parte traz uma simples leitura, que é a do leigo, tá? E é também versus a interpretação, que no caso é do intérprete. A simples leitura de um leigo, ele apenas entende o texto fáceis e os entende isoladamente. Isoladamente, quando fala, é aqueles que, quando leem um versículo, pegam um texto bíblico, tá? Ele lê aquele versículo, aquilo que ele acha que é, porque Lucas 1:37, porque para Deus não há nada impossível. Ele traz, como é um versículo forte, que fala muito ao coração, que não está aqui na apostila, mas como é muito conhecido, tá? Existia uma ocasião e um momento para aquele versículo. O porquê que foi que Deus falou que não existia nada impossível naquele momento, tá? E muitos leigos, muitas pessoas pegam um versículo como esse, dão um exemplo para você, chega no culto de libertação e dá um versículo como esse, onde não é apropriado no momento para isso, né? E muitas vezes ele chega lá para entregar uma chave, um leigo, ele chega para entregar uma chave de um carro, de uma casa, trazendo suas próprias palavras em cima daquele versículo, para que o povo entre no mistério, eita, o cara prega bem, o cara é bem demais, o cara fala muito, enquanto ele não trouxe nada que pudesse ser absorvido, né, pela sua mente, pela sua vida. Você pudesse entender e aprender o porquê daquele culto que está acontecendo, culto de libertação, culto de adoração, culto da família. Seu entendimento é limitado ao que os outros acham e dizem sobre a Bíblia. Eu acabei de dizer. Ele não procura se aprofundar mais. Para ele está bom se chegar aqui, abrir a Bíblia e ler um versículo, Lucas 1:37, porque para Deus não é impossível, o que der na cabeça dele ele fala. É um leigo. Esse é aquele que não tem compromisso com a palavra de Deus, aquele que não quer realmente entender aquilo que Deus ele quer falar a seu respeito, tá? E através dele falar à sua igreja. Atribui ao Espírito Santo a responsabilidade da interpretação. Quantos que não vê pessoas dessa forma? Tá?
Vamos trazer um exemplo, tá? Sem citar nomes, ou mais que você possa trazer memória, de pessoas que muitas vezes chegou aqui na frente, ou chegou em outra igreja, ou em um culto, em um lugar, para ler a Bíblia, tá bom? Uma mensagem, e dali ele esquece a Bíblia, deixa do lado e começa a colocar a responsabilidade ao Espírito Santo. E ele quer atribuir ao Espírito Santo a responsabilidade de traduzir a Bíblia naquele momento por ele, ou seja, um preguiçoso. Enquanto o Espírito Santo ele não faz isso, porque a Bíblia por si só se explica. Quando você lê mais, quando você buscar mais, você vai entender o porquê daquele texto, o porquê daquele versículo. E depois você vai trazer uma aplicação para dentro da igreja em cima daquilo. Aí é onde o Espírito Santo ele lhe dá a revelação desta parte. Normalmente, os leigos não se entendem. Você pode ver que aqueles que não entendem a Bíblia corretamente, aqueles que não estudam, aqueles que não buscam, que não oram, tá? Eles vivem em contenda. É muito difícil você ver um debate entre um intérprete e outro intérprete. Uma pessoa que sabe com outra que sabe é totalmente diferente. É algo que você dá gosto de ver. Não é uma briga, não é a discussão de querer ser mais do que o outro, mas que está tirando dúvida naquele momento entre um e o outro e trazendo aproveitamento para a vida de outras pessoas, porque naquele momento ele também está aprendendo com outra pessoa que possa estar sabendo mais um pouco do que ele, ou que leu mais um pouco do que ele, naquele instante. É diferente você pegar duas pessoas que não lê Bíblia, que não tem compromisso, que é preguiçoso, que não sabe de nada, chega para você: eu sou profeta, eu sou missionária, eu sou pastor, e não tem respaldo nenhum para ensinar, para falar, para pregar, nem sequer para explanar um versículo. De que adianta você conversar com uma pessoa dessa? O que é que você vai aprender? Só vai te levar para baixo, nunca vai te levar para cima. Você sempre tem que estar junto de pessoas que sabem alguma coisa. Você não pode estar junto de pessoas que não sabem de nada, pessoas que não ligam para nada, pessoas que vai com as outras, Maria vai com as outras, como diz o ditado. Não interessa pessoas assim. Depois que eu, pastor Maio, eu coloquei na minha mente, tá? E eu tinha que me juntar com pessoas que sabem, e eu procurava dar valor, embora fosse meio dificultoso, ou até muitas vezes fosse um pouco humilhante estar perto, mas eu queria estar perto de quem sabia mais. Não que deixasse ele entender que eu não sabia de alguma coisa. Às vezes eu não estava sabendo de nada, mas eu estava ali sentado, como presbítero. Eu ficava lá sentado, enquanto os grandes estavam debatendo, estavam conversando. Falar menos é melhor. Quando você escuta mais, você aprende mais. Mas quando você passa a falar aquilo que você não sabe, aí você nem aprende o que você está escutando e nem ensina o que você está dizendo. Porque o que você está falando não tem respaldo, não tem fundo nenhum de verdade e nem nada que lhe afirme e lhe dê base para aquilo que você está falando. Já na parte B aqui, que fala da interpretação, no caso do intérprete, olha só o primeiro ponto dele. O primeiro ponto de uma pessoa que tem compromisso, que gosta de interpretar a Bíblia bem, que gosta de falar bem, se vale de bem senso, ou seja, ele sabe que tem uma grande responsabilidade, não só com a palavra de Deus. Você que é mulher de Deus, homem de Deus, obreira, obreiro, missionária, diácono, é daqui que a gente já começa a entender, tá? Não só daqui, como de uma escola de obreiros, que você começa a entender que você não só tem compromisso com a palavra de Deus, são dois compromissos selados. Quando você tem compromisso com a palavra de Deus, você automaticamente tem compromisso com o povo. Sabia disso? E pessoas que estão nem aí, faz do jeito que quer, como quer, eles vão escutar aquilo que é desse jeito que eu estou sentindo. A emoção toma conta de muita gente e acaba não transmitindo aquilo que o Espírito Santo ele revela, e revela aquilo que o emocionalismo lhe manda. Mas o intérprete, ele tem senso,
ele tem responsabilidade, ele tem consciência, ele sabe onde ele chegou e o que é que ele vai falar, e não aleatoriamente. Segundo ponto, sabe que a Bíblia é um livro divino humano. Olha só, é muito importante essa parte aqui. Que o texto bíblico está condicionado à linguagem, época e cultura, e que foi transmitida na linguagem humana. Esse ponto aqui, para você que vai ler uma Bíblia, você tem que entender essa parte que a Bíblia Sagrada é um livro divino, tá? Um livro, claro, de revelação, um livro aonde, se não tiver a presença do Espírito Santo, você muitas vezes não consegue entender alguma parte da Bíblia, porque o Senhor não dá a sua revelação a todos, tá? E o que muita gente passa despercebido, sabe o que é? Traz qualquer texto e esquece que a Bíblia também é uma Bíblia humana, que existe uma história ali. Independente de eu trazer uma revelação aqui de algo que o Espírito Santo ele me revelou, que foi algo divino, eu tenho que separar a parte humana. O que é a parte humana? O corpo da história. Teve a época, teve as pessoas, teve nome, idade, cultura, onde muitas pessoas se perdem. Muitas pessoas querem trazer muitas vezes uma cultura daquela época, no momento em que aconteceu tal coisa, para o dia de hoje, onde não existe. Aí começa a querer bater de frente e brigar com outra pessoa, sabendo que Deus ele trabalhou com o meio daquele povo através daquela cultura. É entender o texto, é você procurar entender, você ler, você ter logo a responsabilidade de dizer: não, peraí, eu vou aqui fazer a minha parte, eu vou entender o que é humano primeiro. Primeiro eu entendo o que é humano, e depois Deus, eu creio que Ele me abençoará com a revelação espiritual. Aí dá uma chave. Você, daí nesse momento, quando você tem essas duas partes divididas, e essa responsabilidade, esse senso, você já vai começar a ser visto com outros olhos. Se você vê grandes pregadores, pastores, professores, pessoas que ensinam, você vê que ele não começa: irmão, por que isso e aquilo e tal? Não, ele não começa. Ele vai lá e lê para você. Sabe que a Bíblia é um livro divino humano, porque ele tem a responsabilidade de ensinar bem e de ler primeiro. Porque, antes de tudo, eu tenho que saber que as pessoas que eu vou me encontrar e que eu vou ensinar, tá, não são os bons, não são os que sabem de tudo. Não, porque quem sabe de tudo, quem se acha que é santo e sabe tudo, já não precisa mais de Deus. Só precisa de Deus, só precisa aprender mais de Deus aqueles, aleluia, glória a Deus, só aqueles que realmente entendem que todo dia ele precisa aprender, todo dia ele está aprendendo, ele nunca vai se formar. Mas aqueles que se acham que está formado, aqueles que se acham que não precisam ensinar. Quando eu vejo que uma pessoa quer bater de frente comigo, querer entender alguma coisa, eu digo: tá bom, irmão, amém, fica dessa forma, Deus te abençoe. Porque eu vou brigar se a palavra do Senhor ela diz que não é nem por força nem por violência? Se aquela pessoa não quer entender aquilo que eu busquei tanto, que eu busquei entender durante muito tempo, e ela não quis abrir a mente para me escutar, o que é que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Eu deixo ela com a tese dela, com a opinião formada dela, que se acha que sabe. Porque até então, até hoje, muitas opiniões minhas não estão formadas. Então eu vou colhendo dali, eu vou colhendo daqui, eu vou colhendo de lá. Pessoas que sabem, que têm compromisso. Eu não estou falando de pessoas que têm diploma, não. Ter compromisso é diferente de ter diploma. Tá? Eu poderia chegar aqui para vocês e mostrar muitas outras. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui para não sei para onde, viajei para Israel para estudar.
Se não tiver compromisso com a palavra, não fez nada. Não interessa. Eu ser um bacharel em teologia e não ter compromisso com a palavra de Deus, está lá a Bíblia lá empoeirando, eu não procuro entender mais nada da palavra de Deus, é chegar aqui porque eu entendi, eu sei um pouco de uma história e não é dessa forma. Ter compromisso é diferente. Ter compromisso não é para um leigo, é para um verdadeiro intérprete. Aquele que gosta de ensinar bem, aquele que gosta de entender bem aquilo que está sendo lido. Lê a Bíblia cuidadosamente e aprende. Olha só o que eu acabei de falar. Ele lê, não só lê, mas ele aprende primeiro. Faz as perguntas certas. Como, por exemplo, qual a cultura da época? Por que Deus falou isso? Como os ouvintes entenderam essa mensagem? Ou seja, ele não vai fazer uma pergunta, ele não vai falar de trigo e vai perguntar que sabor tem um azeite. Ele não vai. Se eu estou aqui falando do intérprete e do leigo, eu vou ter que falar sobre o intérprete e fazer uma pergunta entre o intérprete e o leigo. Eu não vou sair do que está sendo ensinado. Você não pode nunca tirar a sua visão, o seu foco daquilo que você está estudando. Se você está estudando para aquilo, por que muitas pessoas perdem conta? Porque muitas vezes vai fazer algumas afirmações que não está nem estudando aquilo. Ele às vezes quer mostrar sabido demais, entendido demais, aí vai responder uma pergunta, acrescenta milhares de coisas enquanto uma resposta, uma simples frase. Não é assim, meu pastor Luciano? Eu, particularmente, não foi a minha prova, mas foi do pastor Luciano. Tinha perguntas que isso era algo pequeno e pessoas que escreveram coisas extensas que não precisava. E acaba perdendo ponto por causa disso, porque ele passa a querer falar coisa que não está no foco da pergunta, daquilo que não existe. Se a pergunta for X, eu vou ter que responder X. Eu tenho que ser direto, eu não preciso acrescentar nem alguma coisa para querer mostrar que isso é alguma coisa. Não, quando você botar o foco, não, é isso. O pastor ele vai entender. Vai estar ligado, ele está ligado, não precisa nem de tanto. Ele está lendo em casa, está buscando. Não tem um ditado que diz que poucas palavras basta para um entendedor? Isso é uma coisa do professor. Se você for lá especificar, focar naquilo que foi perguntado, não. É isso aqui, é isso aqui. Precisa trazer um texto para uma pergunta. Então você quer atribuir muitas coisas para aquilo que não está dentro do contexto. Vamos para a parte 2, que fala do contexto histórico. É relativo à época, cultura, fatores geográficos e políticos do autor e seus ouvintes. Estude a ocasião e o propósito do livro. Quando ele fala que é relativo, é porque sempre vai, na maioria, quando você for estudar a Bíblia, né, pode se falar em toda ela, tem que existir. Não aconteceu do nada, tudo tem uma explicação. Só que não tem explicação é Deus, porque ninguém explica ele. Mas tudo que está na Bíblia tem uma explicação, tem uma revelação, tá? Para que você diga isso. Então, primeira parte que você tem que entender que há a época. Quando você lê o texto, você não somente para naquele versículo, naquele capítulo. Não, você vai lá e diz, não, peraí, eu vou ver esse profeta. Ele foi chamado porque na Bíblia, né, na Bíblia tem as partes que nos dá os pontos fortes, fraquezas. Na Bíblia, não em todas, mas lá na frente aqui a gente vai mostrar quais são as Bíblias que realmente você deveria ter e lhe daria um entendimento melhor quando você estivesse fazendo uma leitura em casa. Tá? Porque depois que você lê, do lado de outra folha, no verso, ela diz o lugar, o ano aproximadamente que aconteceu, qual foi o reinado, qual foram as pessoas, fatores geográficos,
tá? Lugar, estatísticas de uma área, então tempo, o que estava acontecendo, né, naquele instante. Então, muita coisa, como também políticos, você tem que procurar entender dentro de um texto como você está lendo o que estava realmente acontecendo naquela época e por que Deus ele estava usando um profeta, um mensageiro, um homem de Deus, né, para aquele povo ou para aquele recado. Contexto imediato versus o contexto amplo. Texto: a crucificação de Jesus. Lucas, capítulo 23. Eu queria que a minha deixa ali, pega por favor, meu diário dele. A sua Bíblia, no Lucas, capítulo 23. Em nome de Jesus. Eu quero que você leia, aquele que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, tá? Abra a sua Bíblia. Lucas, capítulo 23. A partir de qual versículo? O versículo do capítulo 23, que está na apostila aqui. Deve ser o capítulo 26, que vai falar da crucificação. O 26. 26. Isso mesmo. Me presta, por favor. Lucas, capítulo 23, e o versículo 'versículo é a crucificação de Jesus. 33, tá? Capítulo 26, versículo 33. Leia comigo. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Ele e também os criminosos, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Então repartiram entre eles as roupas dele, tirando sortes sobre ele. Vamos para a postura. A crucificação de Jesus nessa parte, eu quero falar primeiramente do contexto imediato, tá? O contexto imediato, que no caso são capítulos anteriores e posteriores no livro de Lucas, e o contexto amplo responde à pergunta: por que Jesus morreu na cruz? O contexto imediato, o que é que você vai fazer de imediato? Acabamos de ler agora sobre a crucificação de Jesus, não é isso? Muitas pessoas, tá? Eu tenho que, vamos colocar a minoria, porque a crucificação ela é muito falada, é muito estudada, né? É muito explanada, tá? E claro que muitas pessoas sabem o motivo, mas vamos falar aqui que é algo mais, mais forte e marcante na vida de um cristão, tá? A crucificação, muitas pessoas não entendem o porquê. Tem muitas pessoas leem que não entendem por que Jesus ele foi crucificado, tá? E para responder essa pergunta, você primeiro faz um contexto imediato. O que é isso? Você faz a leitura de um contexto imediato. Como? Você vai ler alguns capítulos anteriores da Bíblia. Lemos o capítulo 23. Você vai lá para o capítulo 21, 22. Depois você vem para o 23. Por quê? Aqui ele já vem falando da crucificação de Jesus. Mas lá atrás, no capítulo 21, no capítulo 22, vai falar o que aconteceu com Jesus.
Por que Jesus ele foi crucificado? Por que Jesus ele foi cuspido? Por que Jesus ele foi caluniado? Então, muita coisa vai ser respondida, tá? Olha aí onde está, quando fala que quando lemos aqui mais atrás aqui, que muitas pessoas jogam a responsabilidade, né, no Espírito Santo. Então, aqui é responsabilidade nossa querer responder às nossas próprias perguntas, ou seja, as perguntas que são feitas pela Bíblia, a partir do momento que lemos. Você é o responsável de interpretar e de entender essa pergunta. Você volta sem preguiça, tá? Sem muita arrudeio, você vai lá, você volta para o capítulo 21, você volta para o capítulo 20 se for necessário. Não, mas eu não gosto de ler, pastor. Se você não gosta de ler, você não vai aprender. Eu não gostava de leitura. Eu não gostava de ler. Eu não gostava de pegar um livro, mas depois que eu passei a querer isso para a minha vida, depois que eu passei a querer a entender mais de Deus, a Bíblia é o livro que eu amo mais ler na minha vida. Não tem outro livro que eu me interesse tanto a não ser a Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, eu me dá regozijo, prazer hoje de ler. Eu olho para mim hoje lendo a Bíblia, eu não me vejo o homem ou o menino que era no passado quando estava na escola, quando uma professora ou um professor mandava ler o livro. Um livro de história, livro de português. Quando eu mandava ler, eu não tinha vontade, não tinha desejo, não tinha prazer. Chegava em casa para estudar um texto, tinha preguiça de abrir a folha. Então, se você tem preguiça de você voltar mais um pouco, ler mais um pouco, vai ser mais difícil você ter as afirmações das suas perguntas. O primeiro exemplo. O que estava acontecendo com Israel ou a igreja em Corinto? Por exemplo, quando o texto foi escrito, muitas pessoas leem Coríntios, mas não sabem o que estava acontecendo em Coríntios. Aí tem pessoas que querem trazer a doutrina, muitas vezes daquela época, né? Fatores, coisas que aconteceram naquela época, para as pessoas no dia de hoje, às vezes. Não, mas porque o apóstolo Paulo, ele falou que existem pessoas, né, naquele tempo em que a igreja foi exortada, que só poderia a mulher usar tal coisa, só poderia o homem ficar de tal maneira, só poderia. Temos que entender o porquê que o apóstolo Paulo ele estava enxergando dessa maneira. É a mesma coisa como hoje. Eu poderia estar aqui e trazer algumas culturas do mundo para aqui para dentro. E o Senhor trazer um profeta e dizer: assim te digo, homem, não estou eu me agradando desta igreja, não estou eu me agradando de ti, não estou eu me agradando deste povo. Olha aí, imagina indo para escrever um livro, ou seja, o intérprete ele tem que buscar entender o que foi que aconteceu. O porquê que o apóstolo Paulo ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreveu a segunda carta aos Coríntios. O que estava acontecendo com Israel nessa época? O que estava acontecendo com o povo? É uma das perguntas. E muitas pessoas que, se você perguntar diretamente, não vai saber responder. O segundo exemplo, João capítulo 4. O Evangelho de João, capítulo 4. Qual eram os fatores culturais, políticos e geográficos locais? Essa pergunta, para você responder, você vai ter que ir lá para João, capítulo 4.